Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos começar uma maratona de estudos bem simplificados, de maneira muito objetiva, bem dinâmica, para que não venha causar nenhuma dificuldade ao aprendizado e também não seja nada tão maçante. A gente sabe que os dias são corridos, mas não tão corridos que venham impossibilitar a gente de aprender mais da palavra do Senhor. Eu quero trazer um assunto aqui muito importante e também interessante, porque estamos vivendo nos dias de hoje uma dificuldade muito grande em que as pessoas não respeitam mais a opinião do outro, as decisões do outro, as escolhas do outro, se esquecendo que Deus não fez todo mundo igual, Deus fez pessoas diferentes umas das outras, mas que essa discordância ela deve ser respeitosa. Afinal de contas, é bem verdade que a palavra de Deus diz que a verdade iria nos libertar, e Jesus Cristo é a verdade. Mas não pode ser a minha verdade, não pode ser algo que a minha opinião ela venha causar uma divisão, até porque isso, a Bíblia, ela não motiva. Uma coisa é fato, nós somos livres para discordar, mas a forma como você discorda, será que as pessoas respeitam? Será que a forma como você discorda é respeitosa? Então vamos aprender aqui sobre essa questão de ser livres para discordar. E tudo começa estabelecendo um fundamento para que depois uma base sólida possa ser estabelecida e a gente venha construir em cima. Como ponto de partida, eu quero começar em Mateus capítulo 7, na verdade em Marcos, no capítulo 7, versículos de 5 a 9, quando os doutores da lei, os fariseus, as pessoas que achavam entendidas no aspecto religioso da época, elas interpelaram Jesus, elas cercaram Jesus e fizeram um certo questionamento. A palavra de Deus diz assim em Marcos, capítulo 7, versículos de 5 a 9. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Olha que pergunta, olha que interessante essa pergunta. Os fariseus estavam observando o comportamento dos discípulos de Jesus e isso chamou a atenção deles porque eles não estavam seguindo uma certa tradição. Então, olha a resposta de Jesus. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus, para guardardes as vossas próprias tradições. Jesus, então, está fazendo aqui um paralelo entre a tradição do homem e os preceitos de Deus. Isso aqui, como ponto de partida, é interessante, porque já abre um leque de pensamento e entendimento nas Escrituras, o que é bom e o que é ruim. Então, a gente tem que definir muito bem aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Por exemplo, a tradição, ela é boa, o tradicionalismo, ele é ruim, ele é prejudicial. A política, por incrível que pareça, ela é boa, mas a politicagem é ruim. Então, vamos entender, pelo menos de uma forma muito abrangente, muito geral, né? Vamos colocar dessa forma. O que é tradição? Tradição são informações, costumes, crenças e práticas religiosas transmitidas oralmente de geração a geração. Os fariseus, o que era que eles faziam? Eles davam mais valor às tradições do que à própria lei que eles defendiam, né? Dentro de todo um contexto religioso. E isso acabava incutindo no comportamento deles o tradicionalismo. Por quê? Porque eles estavam colocando o comportamento do homem acima daquilo que a própria lei, ou seja, a palavra de Deus, enquanto lei, ela definia para guiar aqueles homens da época. A Bíblia nos manda ter muito cuidado com as filosofias do mundo. Em Colossenses, no capítulo 2, por exemplo, diz que ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando, sem motivo algum, na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então a própria Bíblia já traz esse alerta. O próprio apóstolo Paulo também, escrevendo aos irmãos em Tessalônica, ele disse o seguinte: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão. Olha só, não está generalizando aqui.
Ele está falando de uma maneira muito específica, porque havia contendas entre irmãos. E ele está ordenando o seguinte, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Olha como o apóstolo Paulo traz aqui a tradição que é boa e não o tradicionalismo. E que tradição é essa que o apóstolo Paulo está trazendo aqui? Lembrando que eles não tinham a Bíblia completa na época. Eles não tinham um cânon fechado na época. Então, quando Paulo se refere aqui segundo a tradição que de nós recebestes, ele está trazendo os preceitos revelados na palavra de Deus. A gente não pode se esquecer disso, porque a Bíblia nos fala que fomos resgatados da tradição oral pelo sangue de Cristo e no final defende a palavra pregada como algo superior à tradição. Uma outra passagem interessante está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Pedro diz assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E aí Pedro ele continua dizendo o seguinte, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então ele está trazendo aqui, como tradição, preceitos revelados na palavra de maneira oral, porque eles não tinham o cânon, a Bíblia completa, fechada, como nós temos hoje. Então, vamos entender um pouco essa questão de tradição bíblica, porque temos que guardar o que ouvimos, mas segundo o amor e a fé em Cristo, e não conforme o que fere os padrões bíblicos. Então a tradição, para ela ser boa dentro de um contexto bíblico, ela tem que ser proferida e tem que ser seguida com amor, sem ferir os padrões bíblicos. O próprio apóstolo Paulo, em prisão, escrevendo ao jovem Timóteo, ele diz na sua segunda carta o seguinte, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13. Mantém o padrão das sãs palavras, olha só a tradição oral, a comunicação oral. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Então, é muito importante entender esse conceito de tradição bíblica de maneira oral para estabelecermos um bom fundamento. Temos que reter as tradições que foram ensinadas, mas segundo a palavra e a epístola, o que não pode haver nenhuma contradição. O mesmo apóstolo, escrevendo aos irmãos em Tessalônica, na sua segunda carta, ele diz o seguinte: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai o quê? As tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Olha aí, já entrando agora a epístola, mas a tradição oral e a epístola entrando aí como tradição que é boa, o tradicionalismo é ruim. Então vamos entender essa questão de segurança, prosseguindo no nosso estudo. Jesus é quem abre o nosso entendimento, a gente não pode se esquecer disso. E ele faz isso para que a gente venha entender as Escrituras. Em Lucas, no capítulo 24, acho interessante que a palavra do Senhor revela algo muito profundo. Diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, olha só, a segurança que nós temos na palavra de Deus para nos dar entendimento aquilo que realmente vem abrir os nossos olhos. A gente não pode se esquecer disso. É através da palavra de Deus que temos entendimento a respeito das coisas de Deus. Deus dará sabedoria a quem lhe pedir.
Tiago, o irmão do Senhor, falou isso na sua carta. Muito cuidado, peça a Deus sabedoria, mas não peça duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelido de um lado para o outro, e não pense tal homem que vai receber alguma coisa do Senhor. Lembra o que ele diz mais? Aquele que pedir a Deus tem que pedir de que forma? Peça, porém, com fé, em nada duvidando. A gente não pode se esquecer disso. Deus nos dará entendimento para que a gente venha conhecer a verdade. E em 1 João, no capítulo 5, a palavra também nos diz algo impressionante e tremendo para o nosso entendimento e maturidade cristã. 1 João capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos ficando por aqui nesse nosso estudo devocional que faz parte aí do Ministério de Aconselhamento Bíblico. Que Deus ele continue te abençoando, te fortalecendo. A gente ainda vai prosseguir nesse estudo. Afinal de contas, será que somos de fato livres para discordar? Você é livre? Como cristão, você realmente se sente livre para poder manifestar sua opinião? E olha que estamos vivendo dias tão difíceis, onde a liberdade tem sido questionada, tem sido colocada à prova. A Bíblia nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é qualquer verdade, é a verdade da palavra de Deus. Então, até o próximo encontro, onde vamos aprendendo mais sobre esse assunto, em nome de Jesus. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, não deixe de curtir o vídeo. É muito bom ter você com a gente aqui no nosso canal. Compartilhe e que Deus te abençoe. Amém e amém.